Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio dos 21, um especial dos 230, aqui em Estrasburgo, numa altura que decorre a sessão plenária, e desta vez temos connosco a eurodeputada Maria Graça de Carvalho, eleita pelo Partido Social Democrata, da família europeia do PPE. Muito bem-vinda. Muito obrigada por esta oportunidade. E costumamos começar exatamente pelo início. Nasceu em Beja, cresceu em Beja. O que é que a Europa também trouxe a Beja? Muito, tudo, a abertura ao mundo. Beja, primeiro a democracia e depois a Europa. Não é? Beja era uma cidade muito fechada, em que, nomeadamente, eu lembro-me, a miúda, ainda uma grande dificuldade, por exemplo, das mulheres irem ao café. Eu e a minha mãe éramos exceções na cidade, porque sempre saímos, sempre fomos às lojas. As lojas vinham às casas das senhoras, não eram as senhoras que iam às lojas, portanto isto não há muitos anos. E o primeiro passo foi a democracia, depois foi a abertura à Europa, deu-nos a possibilidade de viajar, de ver o mundo, isto a nível mais pessoal de cada um, mas deu também todo o crescimento económico, o apoio à agricultura. As acessibilidades não têm sido ainda não estão completas, porque o Distrito de Beja é um distrito muito esquecido pelo Governo Central, nomeadamente pelo Governo Socialista. Ainda é a única capital do distrito que não está ligada por autoestrada, mas aí não por culpa da Europa, mas por uma decisão a nível nacional. E a ferrovia, também o acesso à ferrovia é muito mau. Mas de qualquer maneira temos esperança que isso se resolva, nomeadamente com fundos europeus. Muito energia renovável, há um potencial muito grande e que tem sido bem aproveitado também com a ajuda da Europa. Portanto, desenvolvimento económico, as possibilidades de desenvolvimento pessoal, muito importante para zonas como o Alentejo estar na Europa. Nós, quando fizemos esta rota pelo país, sentimos também essa desertificação no interior, e em Beja, especificamente, havia uma grande desilusão com as ilusões exatamente criadas também pelo aeroporto. O poder político também falhou perante estas pessoas? O aeroporto é um aeroporto construído com fundos europeus. Eu já o visitei várias vezes. É um aeroporto pequeno, mas extremamente eficiente, que é quase que um crime público não ser utilizado. Tem todas as condições para ser utilizado em determinadas circunstâncias, para o turismo, para produtos, para exportar, importar produtos, e está completamente desaproveitado. Portanto, é algo que aquele conjunto do complexo de Sines, com o porto, o aeroporto, a ferrovia e as vias a completar e acabar a autoestrada, fariam de Beja um polo de desenvolvimento muito importante. E falta pouco. O aeroporto está construído, está pronto. Falta um bocadinho de nada da autoestrada, que é uma dor de alma, porque vamos e depois acaba ali, faltam 20 e tal quilómetros, e que se podia completar e ter todas as acessibilidades de ligar a capital distrito ao resto do mundo, não é? De uma forma mais rápida. A ferrovia é pior do que quando eu era miúda. Não há comboio especial direto. Tem que se mudar em Casa Branca, demora-se muito. Eu, por acaso, estive em campanha em Beja e fui de transportes públicos, portanto sempre de transportes públicos, e tive alguma dificuldade. Finalmente encontrei uma opção por autocarro, que vai primeiro a Évora, depois a Évora vai para Beja. Quer dizer, nos tempos que correm, um país que ainda não oferece transportes públicos para uma capital de distrito não é aceitável. Depois foi para Lisboa, onde fez todo o seu ensino superior, depois parte também fora. A chegar a Lisboa, indo para a engenharia, qual foi o sentimento e porquê a engenharia? Sempre quis engenharia. Aliás, há uma entrevista muito interessante que um jornal da Terra faz quando vai visitar, não sei, nem me lembro porquê, uma turma
quando nós tínhamos 12 anos, e que pergunta na turma quem é que sabe o que é que quer fazer quando crescer, e eu fui a única que disse imediatamente: eu quero ser engenheira mecânica. E o jornalista depois perguntou, e tem isso tem esse jornal, e o jornalista perguntou: mas porquê? Eu lembro-me que gostava de física, gostava de matemática, não gostava de química, ou gostava menos de química, e havia toda a discussão na altura da central nuclear ou não. E era algo que me fascinava, e eu apercebi-me que a engenharia mecânica também tinha muito a ver com a energia. Portanto, queria ir para aquela área. E sempre pensou em investigação e depois docência? Não, por acaso pensava mais em ir gostava de ir para uma fábrica, mas não calhou assim. Não calhou porque eu fui sempre muito boa aluna e, portanto, naquela altura ainda era tradição o melhor aluno do curso ficar como professor, como assistente na altura. E foi o que aconteceu, e portanto tive logo essa oportunidade. Aliás, tive a oportunidade de ficar como monitora logo no terceiro ano. Fui monitora das piores cadeiras, mais difíceis cadeiras do técnico, a análise matemática 3 e 4. Portanto, eu com 21 anos deram-me duas turmas enormes para dar análise matemática, que é análise matemática em RN, às turmas da noite, portanto, que era numa altura em que ainda havia os engenheiros técnicos que depois faziam 2 anos e passavam a engenheiros, e nos planos de estudo tinham muita matemática, porque no curso de engenharia técnica não tinha aquela matemática de RN. E, portanto, eram pessoas que trabalhavam o dia inteiro, muitos da Lisnave, Setnave, e que vinham, e das 10 à meia-noite tinham ali uma aula de análise matemática em RN, que é um bocadinho... mas correu bem, foi a minha primeira experiência de tentar tornar esse assunto perceptível e interessante para que eles tomassem atenção. Digo eles porque eram todos homens. E correu bem. Depois tive 2 anos como monitora de matemática e depois fui para assistente de termodinâmica, transmissão de calor e massa, sistemas sustentáveis de energia e por aí fora. E depois surgiu a oportunidade de ir fazer o doutoramento no Imperial College, com uma bolsa do Imperial College. Depois fiquei a trabalhar também há algum tempo no Imperial College como Research Assistant, e depois tive 1 ano na Alemanha, num pós-doutoramento. Uma experiência que aconselho aos jovens portugueses? Ir para Sim. fora, não de forma forçada, mas para não, abrir para fora. horizontes. Por acaso, eu fui para fora, isto é interessante, sempre que o FMI esteve em Portugal. Fui nos 2 períodos, porque para a investigação científica havia mais burocracia e tornava-se, portanto, eu tinha começado como assistente e foi a primeira ida do FMI, começou a ser difícil comprar qualquer produto para o laboratório, era tudo muito complicado. E eu era uma pessoa que gostava de mostrar resultados, e na investigação é preciso mostrar resultados primeiro que os outros, não é? Competitivo, que estava um bocadinho, poderia ali marcar passo um bocadinho, porque era difícil, tudo muito, burocraticamente muito complicado. Tive aquela oportunidade de ir para o Imperial College, fui para o Imperial College, regressei, e quando regresso tive 3 ou 4 meses e há novamente uma intervenção do FMI, e eu tive, por exemplo, tirar da alfândega na altura ainda havia bobinos com o meu programa que tinha desenvolvido no doutoramento de computador, não consegui, era tão complicado. Eu vou trabalhar para a Alemanha uns tempos. E depois regresso quando Portugal entra para a Comissão, para o projeto europeu. Tive os 2 primeiros projetos a nível de investigação científica no programa 4 de Ciência e Inovação. Foram para o técnico e foram coordenados por mim. E a partir daí as coisas correram todas muito bem. Sendo que cada classe política em Portugal
uma noção da importância do investimento em ciência, dado que também os resultados não são imediatos e são Acho que sim, médio e tem longo sido, prazo, não se a nós 4 anos. olharmos para os vários setores nacionais, eu penso que o setor do ensino superior e da ciência é aquele que mais tem transformado o país pós 25 de Abril e que tem sido, de certo modo, mais sustentável ao longo dos anos e com menos sobressaltos políticos, com transições de governo. Portanto, tem havido uma política consistente de aposta nas bolsas de doutoramento. Elas começaram por 500, 600, logo no início que entramos para a Comissão. São todas pagas por Fundo Social Europeu e fundos europeus, preciso ter consciência disso. Elas começaram por ser 500, já no meu tempo como ministra passaram a 1000 e durante o tempo que eu lá estive chegaram quase a 2000 e neste momento estão sempre à volta dos 2500. Portanto, nós todos os anos, e isso tem sido consistente, pomos no mercado, porque a taxa de sucesso é grande, quem tem uma bolsa geralmente acaba o doutoramento, mais de 2000 doutores, não é? Isto tem sido, é por isso que a comunidade científica cresceu, em tamanho e em qualidade, e tem sido uma política relativamente consistente, das mais consistentes que eu acho a nível nacional, assim como o ensino superior. Não é? O ensino superior transformou o país. O que seria do interior do país sem a Universidade da Beira Interior, sem os politécnicos, o Politécnico de Porto Alegre, o Politécnico da Guarda, o Politécnico de Beja, seria o interior, ainda seria muito mais desertificado do que é sem as políticas do ensino superior e da ciência. Foi exatamente Ministra da Ciência e do Ensino Superior. Exato. É aí que aparece a ligação à política? Sim, eu fui, quer dizer, nunca tinha tido atividades políticas de nenhuma espécie e fui convidada para Ministra pelo Dr. Durão Barroso e portanto começou aí. E qual é que se sente que foi o seu maior legado nas suas funções executivas? Eu tive em 2 governos sucessivos, mas portanto 3 anos e tal. Nós fizemos um plano de construção por todo o país, portanto tivemos um programa dos fundos europeus que transformámos em Ciência e Inovação 2010 e portanto havia um programa dedicado à ciência e inovação, que é algo que falta agora, com cerca de 600 milhões de euros e que desde cantinas, residências, novas escolas, construímos por todo o país. Por acaso é um gosto ver que desde a escola, as escolas de saúde, a escola de música, não sei se já visitou a escola de música do Instituto Politécnico de Lisboa, que é uma obra de arte, aliás é prémio Valmor, que é uma das melhores escolas a nível mundial de infraestruturas e como conteúdo, porque as duas coisas estão ligadas, as condições de ensino, e portanto foi decisão minha, foi uma das primeiras decisões que eu tive. Nós não tínhamos uma escola de música com aquelas condições e portanto, mas este é um exemplo, a quantidade de residências, quantidade de novas escolas que se fizeram naquela altura foi impressionante por todo o país. Aliás, é interessante de saber que eu quando saí tinha cerca de 15 mil lugares em residências de estudantes e estava em construções de 16 mil. Quando agora houve toda esta polémica sobre as residências, continuam com o mesmo número. Aliás, é um bocadinho menos. Eu acho que algumas que ficaram já mais velhas, as fecharam e não, só agora estão a ser inauguradas, há poucos meses, algumas residências novas. Portanto, em 20 anos nada se fez. Eu, durante o meu tempo, aumentámos em cerca de 3 mil ou 4 mil em 3 anos e durante 20. Portanto, depois, todo o programa da parte da ciência, as bolsas, continuámos as bolsas, mas era uma política que já vinha de trás. Eu tive
um programa que eu acho que foi essencial e que nunca mais houve outro, que é o equipamento científico. Não se faz boa ciência sem equipamento científico. Reequipámos o país. Tinha havido no primeiro, o programa Ciência, assim que entramos também para um governo PSD, o professor Susana Paiva, secretário de Estado da Ciência. Depois estava a ficar velho, porque o equipamento fica velho e fica obsoleto. Agora, aquele equipamento de 2005 já não serve, não é? Neste momento há toda uma nova geração de equipamento que é preciso comprar e é urgente fazer um novo programa de reequipamento científico. Eu tenho ajudado daqui, fui relatora do High Performance Computing, e está um supercomputador financiado pela Europa, cofinanciado pela Europa, na Universidade do Minho. Sou agora relatora do AI Factory, que é supercomputadores dedicados para a inteligência artificial, vai ser agora o último relatório que eu vou fazer, um bocadinho fast track, à pressa, para ver se ainda se consegue fechar nesta legislatura para poder dotar a Europa de uma rede de supercomputadores dedicados à inteligência artificial, porque são ligeiramente diferentes. Eles têm que ser, os outros foram 7 supercomputadores espalhados pela Europa, um está em Portugal, mas para a inteligência artificial os supercomputadores, para serem eficientes, têm que ser ligeiramente diferentes. E, portanto, vamos fazer uma nova rede, financiar uma nova rede de supercomputadores. Voltaremos também ao Parlamento Europeu. Antes ainda exerceu funções de conselheira do Presidente da Comissão, na altura de Durão Barroso. Depois do Governo, vim para Bruxelas como conselheira do Dr. Durão Barroso. Recorda desses momentos? E quão importante também foi termos um português a Presidente da Comissão? Importantíssimo pelas decisões para Portugal, nos financiamentos, nas políticas, foi um prestígio que deu a Portugal. Eu gostei imenso de trabalhar, era a conselheira, o Presidente tinha 3 conselheiros principais, um para a área económica, outro para a área política e relações internacionais e outro que era eu, para ciência, inovação, energia e alterações climáticas e ambiente. Portanto, foi nessa altura que se fez a primeira estratégia para a energia e clima. A energia não era uma política europeia e, portanto, era difícil ter uma estratégia europeia para a energia. E o meu primeiro trabalho foi tentar ver como é que as duas coisas, como é que conseguíamos puxar uma estratégia para a energia, porque na altura houve uma crise, não como esta, não com esta dimensão, mas uma crise da energia, também relacionada com a Rússia e com a Ucrânia, porque era mais relacionado com a passagem do gás através da Ucrânia. E a forma, e isso foi um bocado trabalhado primeiro pelo grupo de conselheiros, foi exatamente ligar a energia com o clima, porque a Europa tinha responsabilidades partilhadas no clima e, portanto, conseguia-se ter uma estratégia para a energia se ela fosse conjunta com o clima. E foi em 2008 essa primeira estratégia, e depois, no Tratado de Lisboa, conseguiu-se introduzir a palavra energia, que não estava em nenhum tratado, e, portanto, a partir daí foi mais fácil ter uma política a nível europeu para a energia. Foi um erro Estados como a Alemanha atrasarem-se na transição energética? Eu diria mais a dependência da Rússia, não tanto a transição, mas a dependência do gás da Rússia. Vários políticos europeus nunca acreditaram, ou melhor, sempre acreditaram que os contratos, do ponto de vista de energia, estavam acima das questões políticas. Eu lembro-me de ter, até em Portugal, quando se construiu a ligação à Argélia, eu ter perguntado até publicamente aos políticos da altura que decidiram isso, e a questão política. E eles disseram, não, o gás e a ligação, toda a energia está sempre. Por acaso, em relação à Argélia, têm cumprido e até agora correu bem. Mas era a mesma posição em relação à Rússia. A Alemanha acreditava que os contratos comerciais estariam sempre acima das questões e nunca seriam usados como arremesso político, arma política. Até um dia, e aconteceu. E
Uma das justificações é que havia uma interligação enorme, porque importavam, não só a Alemanha, a Europa importava 40% do seu gás da Rússia, mas a Rússia importava maquinaria, portanto, a exploração do gás natural, essencialmente da Alemanha, importava imenso da Alemanha, toda a parte da engenharia mecânica. Portanto, havia ali uma grande interligação e era baseada nessa interligação comercial e industrial que os políticos confiavam que poderia haver muitas guerras políticas, mas que nunca iriam afetar essas ligações comerciais. Não foi o caso. Falando do seu trabalho aqui no Parlamento Europeu, já vamos no final da semana, da sessão plenária, estamos no último dia da sessão plenária. O que é que já fez esta semana e o que é que ainda falta fazer? Se nos puder fazer um breve resumo. O que é que eu fiz? Olha, ontem tive um relatório, o debate foi ontem, tarde, temos daqui a 11h30, que é o relatório que eu fui a relatora principal, exatamente do mercado da energia, da luta contra a manipulação do mercado. Foi debatido ontem, vai ser votado hoje, é um relatório que tem o apoio, algo que deu algum trabalho, mas que temos o apoio desde o ID, o ICR, o PPE, como é óbvio, os socialistas, Renew, Verdes e Esquerda. Todos os grupos políticos indicaram na sua lista de voto, vão votar a favor. Claro que há sempre votos abstenções e votos contra, alguém que está zangado, alguém que não está na linha do grupo, mas tem o suporte de todos os grupos. Tivemos também vários outros debates, vários votos muito importantes. Eu tive nesta sessão 4 relatórios. O primeiro foi o PRIMA. O PRIMA eu acho um programa muito interessante, que é a cooperação científica e de inovação com os países do Mediterrâneo. Portanto, os países europeus a cooperar com os países do Norte da África. E financia-se projetos conjuntos e com áreas prioritárias, que é a água, a agricultura e agora incluímos a energia. Com financiamento substancial, que ainda não é muito conhecido, mas é um projeto que ajuda, por exemplo, a fixar pessoas nos países, tanto nos países europeus como nos países do Norte da África, ajuda a uma maior cooperação. Portanto, foi debatido segunda-feira, foi aprovado na terça, até se foi um. O segundo relatório que tive, fui relatora também principal na Comissão INCO, eram 2 comissões em paralelo, a Comissão INCO do Mercado Interno e a Comissão do Ambiente, que é o relatório sobre os detergentes. Não diz muito, mas é importante, não é? Tornar os detergentes mais amigos do ambiente e mais amigos da saúde. E, por outro lado, a minha área no mercado interno era muito na rotulagem, na uniformização das regras a nível europeu, portanto, tornar os rótulos visíveis, simples, claros, com a informação só essencial e depois ter um rótulo digital para as informações mais detalhadas, mais técnicas. Portanto, toda a segurança do produto, todos esses, portanto, um relatório também bastante técnico, mas importante. Depois tivemos um bastante complicado, que é as patentes essenciais, em que a linha que Portugal PPE defendia, e eu defendi, era relatora pela INCO, não foi a linha que venceu e que leva a alguma preocupação. Isto foi mais, não foi uma questão de lutas políticas, foi mais de geográfica, distribuição geográfica. Portugal, Holanda, a Finlândia e a Suécia tiveram unidos em defender as patentes essenciais e em defender o desenvolvimento tecnológico nas áreas como o 5G, o 6G, o AI.
muitos outros países, que foram maioritários, defenderam menor proteção das patentes para proteger mais os setores que utilizam estas tecnologias. Isto, e era um relatório pouco equilibrado nesse sentido. Isto pode ter consequências para a liderança tecnológica da Europa. Se nos queremos afirmar no digital, que é uma das áreas do digital e as tecnologias de energia limpas são as duas áreas de futuro, e se nos queremos afirmar nestas duas áreas, e nomeadamente na área do digital, temos que incentivar o desenvolvimento de tecnologia na Europa nestas áreas. É importantíssimo. De qualquer maneira, não vai ter, para já, consequências práticas, porque senão seria preocupante, porque o Conselho não chegou a acordo. Não há aqui um conjunto de países que percebem que este desenvolvimento tecnológico é importantíssimo para o nosso crescimento económico, para fazer da Europa um país tecnológico. O que estava ali em jogo é ser utilizador de tecnologia ou produtor de tecnologia. E nós queremos produzir tecnologia, não queremos ser só utilizadores. Não queremos ser utilizadores, por exemplo, do que a China e os Estados Unidos, e nós utilizamos só. E somos um país de cultura, de passado e de turismo, muito bom, mas não chega, não é? E, portanto, os países tecnologicamente mais avançados estiveram nessa área. Portugal ainda não é um país tecnologicamente avançado como é, mas lá chegaremos, se tivermos as políticas certas, e, portanto, temos a ambição a ser. Aí tivemos essa posição. E muito do trabalho parlamentar, apesar de transparente, nem sempre é visível, e há um esforço do Parlamento Europeu também Sim, comunicar também não é o seu visível trabalho. o que nós, a quantidade de horas que nós trabalhamos. Sim. Por exemplo, eu ontem cheguei às 7 da manhã, saí daqui às 11h30 e ainda fui ler algumas coisas para hoje. E todas as negociações que envolvem. Todas as negociações é necessário que envolvem, chegar a um compromisso. para, exatamente, estes relatórios da energia, tanto do mercado elétrico, porque tem duas partes, é o mercado elétrico que vai ser votado em abril, e a parte da luta contra a manipulação do mercado foi, cá fica mal dizer, mas foi uma obra-prima de negociação pessoa a pessoa, não é? Só se é que se consegue ter, porque era importante aqui ter o apoio alargado para uma coisa tão importante como é o mercado elétrico, ter o apoio alargado da maior parte dos grupos. E das diferentes comissões e delegações, mas sobretudo das comissões que faz parte, quais foram os pontos mais marcantes destes últimos anos? Aqueles, se conseguisse destacar alguns. A minha principal comissão é a ITRE, a Indústria, Investigação Científica, Ciência, Tecnologia e Energia. Aí tivemos todo um conjunto de relatórios sobre o Fit for 55, portanto, da área de energia do Fit for 55. Tivemos 20 e tal diretivas, regulamentos. Eu considero que nessa área os principais momentos e que eu tive envolvido são os do mercado elétrico, europeu. Também estive e fui relatora das parcerias com a indústria no Horizonte Europa. O High Performance Computing é uma delas, a aeronáutica, o Clean Aviation, a ferrovia, a biotecnologia, as duas da saúde, uma muito importante que é o Global Health, que desenvolveu agora a primeira vacina contra a malária, foi desenvolvida por essa parceria, que eu fui relatora desde sempre e que foi proposta por mim e por Moçambique quando era ministra, portanto é algo que eu me orgulho muito, que é essencialmente malária, sida e tuberculose, e agora tem as pandemias também. A seguir à pandemia, também, portanto, tem a investigação científica da pandemia. Portanto, essas são 12 parcerias, todas com bastante financiamento, em áreas muito importantes, a biotecnologia, a economia circular. Portanto, isto no ITRA. Na INCO, eu dedico-me, que é Proteção dos Consumidores e Mercado Interno, eu dedico-me essencialmente ao digital. Portanto, tudo o que é relacionado com a inteligência artificial. Este relatório final que vou fazer, eu acho que vai ser bastante importante. Aliás, a Presidente von der Leyen, nos seus discursos de candidatura, falou como
o futuro da Europa, portanto, é as condições, dotar a Europa das condições para poder desenvolver a inteligência artificial, aplicações de inteligência artificial. Depois, na Comissão das Mulheres, de Igualdade de Género, talvez o Women on Boards, foi muito polémico, teve 12 anos para chegar a um acordo. Eu só fui relatora agora no fim, relatora do PPE agora no fim. Chegámos a um acordo e é também, acho que, um importante legado. Portanto, 40% de diversidade de género nos lugares não executivos e 35% nos lugares executivos nas empresas cotadas em bolsa. Portanto, é uma diretiva que pode fazer a diferença. Passando a um conjunto de questões dinâmicas que são mais curtas, a primeira questão que lhe fazia era de outras bancadas, ou pelo menos não do PSD, podemos incluir a família política do PSD, neste caso o PPE, quais são os outros eurodeputados que a inspiram pela sua capacidade de trabalho? Está a falar em geral ou Em geral, português? em geral. Não gosto muito de dizer nomes, mas os deputados em geral trabalham bastante. Não é? E essa é uma ideia que é importante passar, porque as pessoas não têm essa ideia em Portugal. Aliás, até colegas meus que sabem que eu trabalho e que gosto de trabalhar, estão sempre muito preocupados comigo, como é que eu passo o tempo no Parlamento Europeu, porque não há assim tanto trabalho como estava na investigação científica ou isso. Não é verdade, não é? Aqui há imenso trabalho. Portanto, há figuras de deputados muito bons pela sua experiência política, pela sua experiência técnica. Eu não gostaria tenho boas relações com muitos deputados de todos os grupos políticos. Justamente só assim se consegue negociar bem. E olhando para o passado de presidentes da Comissão, presidentes do Parlamento Europeu, que referências é que tem? Olha, para já, o Presidente Barroso não é uma referência como Primeiro-Ministro, como Presidente, e agora há duas referências incontornáveis de pessoas que eu gosto muito, como pessoas, como políticas, que têm sido importantes temos a sorte de serem ambas PPE, duas mulheres, a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, e a Presidente Metsola, que também como deputada, antes de ser Presidente, e agora continua a ser deputada, mas como nossa colega no PPE, era uma referência já, não é? Por toda a sua postura, toda a sua atitude, toda a sua simpatia, também é muito importante. E apesar de ser de Malta, também com algumas ligações a Portugal. O que é que os europeus têm em comum? O que é que têm em comum? Os europeus, portanto, as políticas europeias, preferi falar em políticas europeias. As políticas europeias são muito baseadas em valores, em princípios éticos, em validação científica. É isso que nos distingue um bocadinho. Não quer dizer que não haja outros países que o façam, porque eu também não tenho essa visão que só aqui é que fazemos tudo bem. Mas aqui, na Europa, há uma grande preocupação pelos direitos humanos, pelos valores éticos, por exemplo, na ciência, toda a ciência é baseada na ética e, portanto, há uma grande segurança no que é feito na Europa do ponto de vista científico, nos medicamentos que são realizados na Europa, porque eles são baseados nos melhores processos e nos melhores princípios éticos. Portanto, aquela confiança que nós temos nos nossos produtos, no que os nossos investigadores estão a fazer, no que os nossos empreendedores fazem, é algo muito importante. Quando saímos da Europa, começamos, se calhar a água já não é tão boa qualidade, já não é bebida com tanta confiança como ela é na Europa, os produtos podem não estar tão bem. Portanto, esta confiança que os europeus têm, que já é inata, que já não nos lembramos, mas no ar que respiramos, agora temos que fazer algo em relação ao ar que precisa novamente de um reforço de legislação para termos uma boa qualidade do ar. Mas
A qualidade da água, a qualidade do ar, a qualidade dos produtos, tudo porque nós nos baseamos na proteção do ambiente, na proteção da saúde, nos valores e nos princípios éticos e a partir daí, e na ciência, e a partir daí construímos toda uma arquitetura das políticas que depois regem o nosso dia-a-dia. Passando à parte onde chegamos às escolhas, eu normalmente proponho entre duas escolhas e pergunto se prefere uma ou outra, ou as duas, ou nenhuma delas. A primeira escolha que propomos sempre, tanto a deputados e eurodeputados, é entre humildade e ambição. O que é que prefiro? Sim. Ou o que é que eu sou? O que é que se revê mais ou o que prefere? A humildade. Cães ou gatos? Cães. Sonho ou realidade? Realidade. Liberdade ou segurança? Liberdade. Liberdade ou igualdade? Essa é difícil. Tem que ser uma mistura das duas. Fado ou cante? Essa também é difícil, mas cante. Schumann ou Delors? Schumann. Campo ou cidade? Cidade. Poesia ou prosa? Prosa. 1 euro ou 200 escudos? 1 euro. Constituição para a Europa ou Tratado de Lisboa? Tratado de Lisboa é o que temos. NATO ou Exército Europeu? NATO. Estrasburgo ou Bruxelas? Bruxelas. Federação ou Confederação? Confederação. Qual é a figura histórica que mais a inspira? Da política ou fora da política? Marie Curie. E se tivesse a possibilidade de convidar alguém para almoçar neste mundo com quem nunca tivesse a oportunidade, quem é que seria essa pessoa? Obama. E qual era a primeira pergunta que lhe faria? Porquê é que ele é tão encantador? Tem um charme especial, sem Tem. dúvida. Eu já estive ao pé dele quando estava com o Presidente Barroso. E no mundo da literatura tem assim obras que sejam as suas referências? Eu li muito, li... talvez Dostoiévski. E no mundo do cinema? Gosto muito do cinema italiano clássico. E o O que, é, Leopardo, por aí. o que é que costuma ouvir? De música, Sim. eu ouço muito música portuguesa. Eu agora ando encantada com o Pedro Mafama, uma voz lindíssima. E teve um lançamento bastante... que chegou a muita gente no ano passado, atingiu os tops. Qual é aquele país que nunca visitou e que estaria no topo da lista? O Irão. Mas não é fácil. Infelizmente com algumas dificuldades, nomeadamente em termos de igualdade de género. Passando a um conjunto de... Mas tem uma história maravilhosa, riquíssima, não é? Riquíssima. sem dúvida. Passando a um conjunto de palavras soltas, eu digo uma palavra, peço que me diga numa ou numa frase, por exemplo, o que é que associa estas palavras. A primeira é desinformação. Portanto, é para dizer Sim, o que é que associa estas palavras? ignorância Elevador. social, Demagogia. populismo, Energia. vida, Alterações climáticas. consequência da Revolução Industrial. Pescadores. Essenciais para a nossa alimentação, mas para a minha, que não gosto muito de carne. Igualdade de género. Lá chegaremos. Ódio. Ai, uma palavra feia. Solidariedade. Algo que é importantíssimo para o nosso dia a dia, para nos sentirmos felizes. Mercado único. A política central europeia é um mercado único, é a base, Jovens. é o futuro. Saudade. Saudade das pessoas que partiram. Inovação.
é a base do crescimento económico e do bem-estar, da saúde. Ciência. Ciência é o progresso, é o que nos faz viver bem, lutar contra as doenças, temos acesso àquilo que gostamos, viajar em segurança. Se não fosse a ciência, estávamos na Idade Média. E se pudesse resumir a União Europeia numa palavra, que palavra é que escolher? Liberdade e bem-estar. E o nosso país, Portugal? País maravilhoso, mas que ainda está por chegar ao seu potencial. Um Portugal por Construir, cumprir. por cumprir. E para terminarmos, que mensagem final é que gostaria de deixar a todos os portugueses? Quero deixar uma mensagem especial para os jovens. Sei que o seu programa é muito visto pelos jovens, não é? O meu percurso foi baseado no facto de eu ter estudado muito. Nasci numa cidade pequena, com poucas possibilidades. Fui para uma escola sempre pública, escola primária, liceu. E o facto de ter sido boa aluna, as coisas aconteceram. Portanto, convido para ir para o Imperial College com uma bolsa, convido para ir para a Alemanha, convido para ir nomeadamente convidada para concorrer e depois fazer o percurso de professora catedrática. Foi tudo baseado no meu esforço de boa aluna, portanto, vale a pena investir. Maria Graça Carvalho, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada pela por ter oportunidade. contribuído para este projeto. Nós voltaremos em breve com mais entrevistas aos 21 eurodeputados portugueses. Continuem a acompanhar os 230, o nosso trabalho. Dê-nos o vosso feedback e estaremos aqui para ajudar a conhecer e a aumentar também o índice de literacia política e democrática. Até à próxima.